Olá, meus amigos do canal G. Vital. Mais um vídeo aí para o nosso crescimento. E este vídeo que eu estou gravando agora, na verdade, é uma continuação do vídeo que tem por título A Assembleia de Deus aderiu ao ecumenismo. É um vídeo do dia 30 de outubro de 2021. Assista o vídeo e você vai entender melhor como os nossos líderes religiosos estão, na verdade, dentro de um projeto para apresentar muito em breve um líder global, um governante mundial. E eu vou te provar isso aqui. Você pode até dizer, mas isso é teoria da conspiração. Neste vídeo de hoje, eu vou te mostrar uma encíclica papal. Uma encíclica papal que é um dos documentos mais importantes da Igreja Católica. E você vai ver nessa encíclica, elaborada pelo Papa Francisco em 2015, onde ele vai falar sobre os problemas ambientais e ele vai dizer com todas as letras. Você vai ouvir, você vai ler com os seus olhos e você vai ver que eles estão preparando o caminho para a apresentação de um governo mundial, de um líder mundial. E nós sabemos que vai se tratar do anticristo. Eu vou te mostrar isso nesse vídeo. Mas antes, para você entender a lógica e você assimilar melhor as coisas e até aprender a analisar melhor o que está acontecendo, eu vou te passar aqui uma pequena lógica para você entender essas coisas. Olha só, eles primeiro nos colocam medo. De que forma? Existe um problema ambiental muito grave. Estamos à beira de um colapso climático onde não poderá haver vida na Terra. Precisa se tomar uma medida urgente. E aí a gente pergunta, então quem está causando esse dano à natureza? A poluição. Estamos poluindo o ar, estamos poluindo as águas, estamos poluindo a terra, a natureza. E de onde vem a poluição? Das indústrias, das fábricas, dos objetos que nós jogamos na natureza. E por que as indústrias e as fábricas produzem isso? Porque o homem consome. Então é a partir do consumo do ser humano que as fábricas produzem. Então, o ser humano, que é o causador disso tudo, que é a raiz disso tudo, né, é a origem desse problema, o ser humano precisa então de controle. É o fato de nós consumirmos que está causando essa destruição. Então você pensa que lá no fim da ponta está a destruição da natureza. E aqui no princípio da ponta está o quê? No princípio da linha está o quê? O comportamento do ser humano. É porque o ser humano consome que a indústria produz e a indústria polui e destrói a natureza. Então o ser humano é a raiz, é a causa do problema. Ele precisa de controle. Então isso vai tirar o nosso direito à propriedade privada, o direito de possuir, o direito de ter. E aí nós vamos ter tudo em comum. E alguém vai dizer o que eu posso ter. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre quem diz o que é essencial para nós. Você lembra na pandemia quando eles começaram a permitir em certos momentos que os mercados vendessem apenas aquilo que é essencial? É porque eles vão nos condicionando a aceitar a ideia de que nós teremos que viver com aquilo que eles vão dizer o que é essencial para nós. Eu vou te mostrar agora um pequeno vídeo aonde o bispo Abner Ferreira, o segundo vice-presidente do Ministério de Madureira, ele faz uma declaração ao Papa. Eu quero que você preste atenção nas palavras que ele usa, porque você vai entender que nós vamos ver muitas palavras nesse vídeo, nessa encíclica. Você vai ver palavras como casa comum, bem comum, sobre propriedade privada, ecologia, meio ambiente, e você vai começar a raciocinar e associar essas ideias a esse projeto maligno. Preste atenção nesse vídeo. No dia 4 de outubro de 2021, o Papa Francisco reuniu no Vaticano, na Sala das Bênçãos, os principais líderes religiosos do mundo, dentre os quais estava Abner Ferreira, o segundo vice-presidente do Ministério de Madureira das Assembleias de Deus do Brasil. Eu vou te mostrar que nesse encontro eles trataram sobre o clima, mas eu quero te provar que o clima é o pretexto para o estabelecimento de um governo mundial. Eu vou mostrar
através da encíclica Laudato Si, elaborada pelo próprio Papa Francisco, que eles estão buscando a criação de um governo mundial, que para nós cristãos nada mais é do que a vinda do anticristo. Neste encontro, Abner Ferreira, ele tenta se mostrar íntimo do Papa. Ele oferece ao Papa um cartão e logo em seguida ele pede para tirar uma selfie. O Papa autoriza. Nesta selfie, o Papa então parece tirar uma brincadeira no ouvido de Abner Ferreira. Abner Ferreira sorri, como se fosse íntimo do Papa ali. Logo em seguida, dá um tapinha nas costas do Papa e vai fazer o seu pronunciamento. Preste atenção nas palavras de Abner Ferreira e logo você vai entender Abner tudo. Ferreira, da Assembleia de Deus Madureira, no Brasil. Cumprimento Sua Santidade, Papa Francisco, meu irmão da República da Argentina, cumprimentando Sua Santidade, cumprimento todos os demais líderes e, em nome das Assembleias de Deus do Brasil, Ministério de Madureira, nós estamos juntos e eu te encerro as minhas palavras lembrando uma palavra que meu querido papai, Bispo Primaz Manuel Ferreira, e nesse episódio da pandemia eu conversando com ele e falando com ele: pai, qual é a sua visão sobre isso, o que está acontecendo e o que a humanidade deve fazer? E ele disse: meu filho, acima da ciência, só Deus. Acima da ciência, só Deus. Acima da ciência, só Deus. Esta pandemia serviu para nos trazer uma reflexão, que nós só temos uma escapatória, é nos unirmos pelo bem comum, pela preservação do lugar onde Deus nos colocou para viver. Muito obrigado. Deus abençoe, excelência. Bom, já que você acha que agora tem uma noção melhor, né, da lógica que eles usam, vamos aqui à encíclica do Papa e veja que não é teoria da conspiração. A Santa Sé, carta encíclica Laudato Si do Santo Padre Francisco sobre o cuidado com a casa comum. Veja, casa comum, não é à toa isso aqui. Você vai entender. Olha só aqui, eu vou começar no ponto 3, porque eu não coloquei numa sequência, na ordem sequencial, porque eu coloquei de uma forma mais didática para a gente entender a lógica do que eles estão fazendo. Olha o que diz aqui o ponto 3. Nesta encíclica, pretendo especialmente entrar em diálogo com todos acerca da nossa casa comum. Entenda, o termo comum é para nos fazer entender que nada é meu, nada mais vai ser seu. Você vai perder aquilo que você tem, tudo será comum, porque a começar, a nossa casa, o planeta é algo comum a todos. Parece muito lógico, mas tem um projeto por trás disso. Vamos lá. Então, olha só, esse primeiro título aqui é o título número 1, que diz o diálogo sobre o meio ambiente na política internacional. Olha o que diz aqui o ponto 164. Diz assim: desde meados do século passado e superando muitas dificuldades, foi se consolidando, olha só, consolidando a tendência a conceber o planeta como pátria e a humanidade como povo que habita numa casa comum. Veja, ele está dizendo que desde meados do século passado, isso tem uma raiz histórica, eu não vou explicar aqui, mas eles vão dizer que desde meados do século passado, muitas dificuldades. Olha, primeiro eles colocam um problema para justificar o que eles vão decidir. Então, muitas dificuldades foi se consolidando a tendência de conceber, ou seja, precisamos aceitar a ideia de que ter o planeta como pátria. Parece simples? Bom, você vai dizer, mas todos nós somos habitantes do planeta, sim. Mas o que eles querem dizer é que para isso o planeta vai ser minha pátria. Minha pátria não vai ser mais o Brasil. Ou seja, é necessário quebrar todas as ideias de soberania, as ideias de cultura que identificam um país. A coisa é muito maior. Então o planeta é minha pátria.
Bom, então da mesma forma que antes você tinha um presidente em cada pátria, mas se não há mais pátria nacional, agora nós vamos ter um líder mundial. Por isso que a pátria não é mais o país, a pátria vai ser o planeta. Seguindo aqui, e a humanidade como povo que habita numa casa comum. Então a casa comum nossa vai ser o planeta. Acaba-se a ideia de nacionalidades de países. Isso por quê? Para se colocar um governo mundial, eu preciso de uma população planetária mundial. Por isso que as novas gerações, elas estão sendo levadas a não ter mais ideia de patriotismo. Perceba, isso aqui é a encíclica papal. Veja, quem está dizendo isso aqui é o Papa Francisco. Seguindo, olha aqui, isso aqui, gente, é muito importante. Esse tópico aqui, eu quero que você preste atenção. Ele diz assim, o tópico 175, como afirmou Bento XVI, na linha desenvolvida até agora pela doutrina social da igreja. Pausa. Ele está dizendo que a igreja tem uma doutrina social e ele vai nos levar a essa lógica. O que diz essa doutrina? O que essa doutrina nos leva a entender? Olha só. Para o governo da economia mundial, para sanar as economias atingidas pela crise de modo a prevenir o agravamento da mesma e consequentes maiores desequilíbrios, para realizar um oportuno e integral desarmamento, a segurança alimentar e a paz, e a garantir a salvaguarda, veja, salvaguarda do ambiente, olha o discurso aqui ambientalista, e para regulamentar os fluxos migratórios, pausa, veja bem, ele então colocou que existe uma doutrina social da igreja que para sanar todos esses problemas, para que essa doutrina possa contribuir para acabar com todos esses problemas, qual é a solução? Olha aqui, em azul. Urge a presença de uma verdadeira autoridade política mundial, já delineada pelo meu predecessor, João 23. Você está entendendo isso aqui? Ele está dizendo que para sanar os problemas do mundo, que eles mesmos colocam, ele está dizendo que urge a necessidade, a presença de uma verdadeira autoridade mundial, autoridade política mundial. Você está vendo que o próprio Papa Francisco está declarando que existe a necessidade de uma autoridade política mundial. Gente, o que está faltando para a gente entender o que está por trás disso tudo? Aí você vai me dizer, mas não existe um problema ambiental? Existe, mas não com essa gravidade. Existem cientistas que dizem o contrário, que negam isso, mas eles não são autorizados a falar, porque na verdade só pode falar na grande mídia aqueles que estão ligados a esse projeto. Vamos lá. E veja que ele está dizendo que isso já foi delineado pelo predecessor, o Papa João 23, que é um papa lá do final da década de 50, que morreu em 1963. Olha o que dizia o Papa João 23. Ele dizia o seguinte, o bem comum universal levanta hoje, olha só, João 23 já dizendo naquele tempo sobre o bem comum. O bem comum universal levanta hoje problemas de dimensão mundial. Olha, problemas de dimensão mundial, que não podem ser enfrentados e resolvidos adequadamente, senão por poderes públicos que possuam autoridade, estruturas e meios de idênticas proporções, isto é, de poderes públicos que estejam em condições de agir de modo eficiente no plano mundial. Portanto, é a própria ordem moral que exige a instituição de alguma autoridade pública universal. Você entendeu o que Papa João 23 disse aqui nessa encíclica? Ou seja, o bem comum levanta problemas que são de ordem mundial. E um problema de ordem mundial precisa de um político, de estruturas, de condições que sejam de idênticas proporções. Ou seja, um problema de ordem mundial exige uma autoridade também de pública universal. Problema universal precisa de uma autoridade universal. Veja que todo discurso é nos levando para aceitar um governo mundial. Vamos lá. Aí, voltando aqui para a encíclica do Papa Francisco, no ponto 4 aqui ele vai dizendo, olha só, 8 anos depois da
Pati Interis, desculpa aí o meu latim, deve estar errado, mas ele vai dizer, em 1971, o beato Papa Paulo VI, pausa aqui, ele está dizendo que 8 anos depois que o Papa João XXIII fez a encíclica dele, agora o Papa Paulo VI, que substituiu o João XXIII, ele está dizendo que ele também vai falar algo parecido. O que o Papa Paulo VI vai dizer para nós? Observe, vamos voltar aqui, olha. O Papa Paulo VI referiu-se à problemática ecológica, veja de novo a questão ecológica, apresentando-a como uma crise que é consequência dramática da atividade descontrolada do ser humano, por motivo de uma exploração inconsiderada da natureza. O ser humano. Qual é o problema? O ser humano. Percebe o que eu falei no início do vídeo? A questão do ser humano? Então ele continua aqui. Começa a correr o risco de a destruir e a de vir a ser, também ele, vítima dessa degradação. Dirigindo-se à FAO, que é um órgão aí ligado à ONU, né, que trata de questões ambientais, falou da possibilidade de uma catástrofe ecológica sob o efeito da explosão da civilização industrial. Olha o que eu disse para vocês, sublinhando, no caso o Papa sublinhando, a necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade. Isso aqui, gente, foi em 71. Veja, o Papa Francisco diz na sua encíclica que o Papa João XXIII já falava da necessidade de uma autoridade mundial. E aí ele também cita aqui o Papa Paulo VI dizendo que existe uma problemática ecológica causada ele está dizendo aqui com as palavras dele, né? Pela atividade descontrolada do ser humano. Veja, descontrolada. Ele precisa de controle, foi o que eu te falei. E aí ele começa a dizer então que estamos correndo o risco de uma catástrofe ecológica e isso, para ele, há uma necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade. Você entende que eles estão dizendo que há uma necessidade urgente de um governo global, de uma liderança mundial e de uma mudança no comportamento da humanidade. É o que está acontecendo hoje. Eles estão criando meios justificativos para controlar o nosso comportamento. Esse ponto aqui agora que eu vou te mostrar, o 93, é de uma gravidade assustadora. Veja o que ele vai dizer. Hoje, crentes e não crentes estão de acordo que a terra é essencialmente uma herança comum, veja, comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. Para os crentes, isso torna-se uma questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos. Por conseguinte, toda abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social que tenha em conta os direitos fundamentais dos favorecidos. Uma pausa aqui. Veja que ele vai dizendo que isso é um ponto entre crentes e não crentes, né? Que a terra é algo essencialmente uma herança de todos. Veja a questão do comum, uma herança comum. E ele vai dizer que entender isso é uma questão de fidelidade ao Criador. Veja que a base do comunismo é exatamente tornar tudo algo comum. E aí ele vai dizendo que a abordagem ecológica ela deve integrar uma perspectiva social. Percebe que está muito claro aqui, isso aqui é o Papa Francisco dizendo, que a abordagem ecológica ela deve estar ligada a uma perspectiva social, do socialismo, aquilo que é para todos, que é comum. Essa é a raiz das ideias socialistas. Então entenda, a ecologia está sendo conduzida a questões socialistas. Vamos seguir aqui. Olha o que ele vai dizer aqui em vermelho. O princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal. Entenda. Princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens e, consequentemente, o direito universal ao seu uso. É uma regra de ouro do comportamento social e o primeiro princípio de toda ordem ético-social. Então o Papa está dizendo que existe
um comportamento social que tem uma regra de ouro. Olha só, um comportamento social que tem uma regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Ele está dizendo que existe um destino universal dos bens, ou seja, os bens pessoais, os nossos bens, a nossa propriedade, elas têm um destino universal. E aí eu preciso então cumprir essa regra de ouro, que é o quê? É subordinar a minha propriedade privada, aquilo que você construiu, subordinar a sua propriedade privada ao destino universal dos bens. Ou seja, aquilo que você tem que se subordinar, tem que estar abaixo do destino universal. Isso aqui dá autoridade para um governante chegar e tomar o que é seu. Você percebe que há um condicionamento mental para que a gente aceite isso. Eles estão com esse objetivo porque o comunismo foi criado não para outra coisa, mas como mecanismo de controle. Quem estudou isso sabe, é um mecanismo de controle. E aqui está muito claro, Deus sendo colocado como pretexto, sabe, a religião colocada como pretexto para dizer que existe um destino universal dos bens e o seu patrimônio tem que ser subordinado a esse destino universal. Essa é a regra de ouro do comportamento social, é o que o Papa está dizendo. Agora a questão é, quem é que vai dizer que destino universal é esse? Quem é que determina? Que lei é essa? É tudo muito subjetivo e tudo vai ficar sempre a critério da mesma elite mundial que está fazendo tudo que está fazendo. Agora, o último tópico para mim talvez seja o mais claro e o mais temeroso, o mais assustador. Olha o que ele vai dizer aqui, que é uma continuação do anterior. Ele vai dizer aqui, a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. Pausa. Você está entendendo isso aqui? O Papa está dizendo que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada. Isso quer dizer, está aberto o campo para que tomem, se necessário for, para que aquilo que eles acharem que devam fazer para o destino universal dos bens, eles façam com a nossa propriedade privada. Porque se a tradição cristã não reconhece como absoluto, significa que é relativo, significa que pode ser tomado. O que falta para a gente entender o que está por trás disso? Quando é que você, igreja, vai abrir os olhos e vai procurar ouvir o outro lado para entender o que está acontecendo? Vamos continuar aqui. Com grande clareza, explicou que a igreja defende sim o legítimo direito à propriedade privada, mas ensina com não menor clareza que sobre toda propriedade particular pesa sempre uma hipoteca social para que os bens sirvam ao destino geral que Deus lhes deu. Você entendeu? A igreja não nega a ideia, a legitimidade da propriedade privada, mas ela também ensina com a mesma ênfase, com a mesma clareza, sabe? Que a propriedade particular, ela tem sempre uma hipoteca social, ou seja, ela está condicionada à questão social, para que os bens da igreja sirvam ao destino geral, ao destino universal que Deus deu. Agora o problema é que eles é que vão dizer o que Deus disse, né? Sendo que, segundo a Bíblia Sagrada, Deus sempre disse que o homem tem direito à propriedade privada. A Bíblia respalda a propriedade privada. A Bíblia dá o direito ao homem defender a propriedade privada, a sua propriedade. Infelizmente, meus irmãos, meus amigos, o que está por trás disso é uma justificativa, é uma tentativa de nos conscientizar, vou usar uma palavra que eles usam, de nos condicionar a nossa mente a aceitar esse projeto maligno, que na verdade quer tomar tudo que nós temos, e estão fazendo isso com essas inflações que estão atingindo o mundo inteiro, né? Eles querem fazer isso para tomar o que nós temos, para que tudo seja comum, para que vivamos o tão sonhado comunismo, e tudo debaixo de uma autoridade, um governo global. Eu li aqui, eu não inventei nada, você ouviu, você leu comigo. O que nos resta agora, simplesmente acreditar e lutar, porque temos o direito de lutar contra isso.
Que Deus ilumine seu coração, que Deus abra sua mente e que Deus abençoe a todos.